Uma das formas mais bem-sucedidas de se obter uma elevação nas produções de T3 e T4 em um animal é quando esse está exposto a uma temperatura mais baixa no ambiente, pois T3 e T4 têm, dentre outras funções, aumentar a produção de calor para regular a temperatura corpórea. Nessa aula nós vamos falar sobre a síntese dos hormônios T3 e T4, dando ênfase ao estímulo para a produção, mecanismo de ação dos hormônios tireoidianos T3 e T4 e suas funções. Eu sou Felipe Cavalcante, então vamos começar. A tireoide é uma glândula presente nos vertebrados. Quando a gente fala de controle da temperatura corpórea nos vertebrados, a gente pode classificar esses animais em dois grupos. Um grupo que a temperatura corpórea varia de acordo com a temperatura ambiental, e nós chamamos desse grupo de pecilotérmicos. O outro grupo é um grupo que a temperatura corporal é constante, independente da variação da temperatura do ambiente. Esses animais são os homeotérmicos. Os homeotérmicos são representados pelas aves e mamíferos. O termo homeotérmico muitas vezes é confundido com endotérmico. Os endotérmicos são animais que possuem mecanismos internos para o controle da temperatura corpórea. E é o contrário de ectotérmicos, que são animais que controlam a temperatura do seu corpo de acordo com a temperatura do ambiente. Nessa primeira parte da aula, a gente vai entender como acontece o estímulo para a produção dos hormônios T3 e T4. E para isso nós vamos utilizar a diminuição da temperatura para gerar um estímulo na produção dos hormônios T3 e T4. O hipotálamo, que funciona como o termostato do nosso corpo, percebe a variação de temperatura e produz um hormônio chamado de TRH, hormônio regulador da tireotrofina. O TRH estimula a hipófise anterior ou adenohipófise. Em resposta a esse estímulo, a hipófise anterior irá liberar o hormônio TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, ou tireotrofina. TRH estimula a produção de tireotrofina. Tireotrofina, sinônimo de TSH. TSH, então, estimula a tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. Como a gente está falando de controle da temperatura corpórea, T3 e T4 vão agir principalmente nos adipócitos, estimulando essas moléculas de lipídio. Os lipídios, quando mobilizados, liberam muito calor, dessa forma aumentando a temperatura corpórea do animal. O estímulo para a produção dos hormônios T3 e T4 nós chamamos de feedback positivo. Agora, níveis de T3 e T4 elevados em fluidos corporais inibem a hipófise anterior de produzir TSH. Nesse momento, a produção de T3 e T4 vai ser reduzida em um mecanismo de feedback negativo. Agora vamos entender como acontece a síntese dos hormônios T3 e T4. Para a produção de T3 e T4 é necessário o aminoácido tirosina. E uma das principais vias de obtenção da tirosina é a partir da fenilalanina. A fenilalanina é um aminoácido que sofre a ação de uma enzima chamada de fenilalanina hidroxilase, que acrescenta uma hidroxila no anel aromático desse aminoácido e transforma ele em tirosina. A tirosina serve como matéria-prima para a produção de diversas substâncias, como adrenalina, melanina, além dos hormônios T3 e T4. Se você quiser saber mais sobre o metabolismo da tirosina, destacando suas funções e fenilcetonúria, clique no card que está aparecendo aqui no canal. Voltando para a síntese de T3 e T4. A tirosina, então, já na tireoide, vai formar um aglomerado de tirosina chamado de tireoglobulina. Esse aglomerado de tirosina, as tireoglobulinas, precisam ser iodadas para a produção de T3 e T4 acontecerem. E quem faz essa iodização é uma enzima chamada de tireoperoxidase, ou peroxidase tireoidiana. Agora já iodadas, as tireoglobulinas sofrem ação de proteases, que vão clivar as ligações entre os resíduos de tirosina, resultando em dois tipos de molécula. Uma chamada de monoiodotirosina e uma outra que é diiodotirosina. A monoiodotirosina é uma molécula de tirosina associada a um átomo de iodo. Já
A diodotirosina é uma molécula desse aminoácido tirosina ligado a 2 átomos de iodo. Quando uma molécula de monoiodo se junta com uma molécula de diodotirosina, forma o hormônio T3 ou triiodotironina. Agora, quando duas moléculas de diodotirosina se unem, forma a molécula de T4, tetraiodotironina ou tiroxina. Essa cascata de reações na tireoide ela é estimulada graças ao TSH. É o TSH que estimula a produção de tireoglobulina. É o TSH que estimula a iodização da tireoglobulina. Também na clivagem da tireoglobulina iodada é sobre a ação, sobre o estímulo do TSH. Então, a dosagem do TSH é importante para verificar a existência de problemas tireoidianos. Agora que a gente já sabe como T3 e T4 são produzidos, vamos entender como eles agem dentro da nossa célula. T3 e T4 atravessam a bicamada lipídica e precisam chegar a receptores que estão no núcleo celular. O T3 atravessa a carioteca e se liga a um receptor que está associado ao DNA que vai estimular um processo de transcrição. Já o hormônio T4, após atravessar a bicamada lipídica, sofre a ação da iodinase. A iodinase retira um iodo da molécula de T4, passando a T3. Assim, esse T3 pode também se ligar a receptores que estão associados ao DNA e estimular a transcrição. Então a gente consegue observar que a função do T3, da triiodotironina, é ativar um fator de transcrição. Após a transcrição, nós obtemos moléculas de RNA mensageiro, que serão lidas por ribossomos e irão produzir diversas proteínas. Proteínas que vão atuar no crescimento, no desenvolvimento do sistema nervoso central, no sistema cardiovascular e em nosso metabolismo. No sistema cardiovascular, T3 e T4 estimulam o aumento do débito cardíaco e da frequência cardíaca. Frequência cardíaca é a quantidade de batimentos por minuto e débito cardíaco é o volume de sangue bombeado por contração do músculo cardíaco. Percebe-se também o aumento da frequência respiratória e fluxo sanguíneo. Já no metabolismo, T3 e T4 aumentam a atividade da mitocôndria, que é o centro gerador de ATP da nossa célula. E para isso precisa de mais matéria energética. E obtém, a partir do estímulo de T3 e T4, aumento da degradação de lipídios, aumento da degradação de moléculas de carboidratos como glicogênio muscular e glicogênio hepático, aumento da gliconeogênese, que é a obtenção de moléculas de glicose a partir de produtos não glicídicos. Com tanta substância energética, aumenta também o consumo de gás oxigênio. É isso, galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para vocês receberem as notificações toda vez que eu enviar vídeos. E também, se você aceitar uma sugestão, aceite esse vídeo que está sendo indicado aqui ao lado.